Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python. E nessa aula a gente vai implementar o método read, que é quem vai ler os dados do nosso banco de dados. A gente já implementou na aula passada o método create, que é quem vai criar os dados no banco de dados. Mostramos também as variáveis de ambiente e como fazer a conexão. Se você caiu aqui de paraquedas, não perde tempo não. Volta lá e vê toda a playlist. Assim você vai conseguir aprender Python, como interagir com o banco de dados ali, trabalhando com Python, e como criar os sites, criar as primeiras aplicações no curso de Flask que está chegando aí. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. Vamos colocar a mão na massa agora e vamos implementar esse read aqui no nosso GRUD. As classes Database Connection, entre os métodos dela aqui, que a gente criou o Connect, o Close, a classe Funcionário GRUD com o método Create, tudo foi criado nas aulas passadas. Então entra lá na playlist e acompanha a playlist até chegar nesse ponto. Assim você vai entender todo o contexto que a gente está trabalhando aqui. E agora a gente vai implementar o nosso método para fazer leitura. A gente já implementou o Create aqui para adicionar um novo funcionário na nossa tabela funcionários. A gente usou aqui o insert into. Para quem fica perdido nesse insert into, eu estou explicando isso lá no curso de banco de dados, tem uma aula específica lá sobre insert into. E agora a gente vai implementar o método aqui, read all, a gente vai chamar de read all, que é quem vai ler todos os meus funcionários lá na minha tabela. Estou definindo um método, lembrando que eu tenho que respeitar a indentação aqui. Vou chamar ele de read all, que eu quero ler todos os funcionários da minha tabela, e tenho que passar para ele aqui o meu self, quem vai trabalhar com os atributos da classe internamente dentro do método. Expliquei isso tudo já. Aqui eu vou chamar um try, porque sempre que eu for fazer uma interação com o banco de dados eu posso ter uma exceção. Então eu vou tratar essa exceção dentro de um try exception. Dentro do nosso try eu vou criar a minha query SQL, que vai ser igual a um select, né? Aqui eu tenho que dar um select na minha tabela. Então, select, aqui eu vou passar todos, porque eu quero todos os campos, eu uso um asterisco para isso. From, e a nossa tabela aqui, funcionários, Ctrl C, Ctrl V. Não vou colocar esse ponto e vírgula no final da query aqui não, aqui eu estou trabalhando com Python. É uma query, é um trecho SQL, mas eu estou trabalhando com Python. Vamos lá, tenho a minha query, select todos aqui, from funcionários. Tenho que rodar essa query no banco de dados. Para rodar essa query no banco de dados, eu vou usar a mesma lógica que eu usei aqui no create. Porém, no create, eu tenho aqui o values. Eu tenho que passar valores para minha query. No read, não. Eu só tenho um select, eu não preciso passar parâmetro nenhum para ele. Então, o que eu vou fazer aqui é só rodar a query mesmo. Para isso, eu vou chamar um self, ponto. Vou pegar aqui, db, underline, connection, que é a nossa conexão. Aqui eu não tenho esse maiúsculo. Vou chamar aqui também, quem roda a query no banco vai ser o nosso cursor. A gente criou o nosso cursor lá para isso. Cursor. E vou chamar o execute, que é quem executa essa query. Vou passar aqui o nosso SQL, a nossa query SQL. Então, DB Connection, eu estou chamando o cursor aqui e estou chamando o execute. Essa mesma lógica aqui, ó, DB Connection, cursor, execute, só que eu não passei o nosso values aqui, eu não tenho valores aqui para me passar para minha query. Essa query vai rodar no banco e vai trazer uma lista
com os meus funcionários, ou não vai trazer nada se não tiver nada lá na minha tabela. Como ela vai trazer uma lista, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de results e vou buscar o retorno dessa query. Para buscar o retorno dessa query, eu vou usar aqui também o nosso self.dbConnection, db_connection. Vou chamar aqui o nosso cursor, que é quem faz essa interação. E vou chamar aqui o método fetchAll. Dessa forma, esse método que vai me trazer o retorno dessa query. Então aqui eu estou tendo o retorno do meu select, que vai ser armazenado na variável results. Esse retorno vem como lista. Então eu vou usar um for ali para interagir com essa lista e pegar os usuários, os funcionários. Primeiro eu vou testar se eu tenho alguma coisa nesse results, dois pontos aqui, e dentro desse if que eu estou fazendo o teste, se eu tenho alguma coisa nesse results, eu vou chamar um for, já que eu estou lidando com uma lista, row, pegar a minha linha aqui, in results aqui, results vai ser a minha lista, eu vou rodar um for nela, vou percorrer ela e vou ver cada um dos meus funcionários na minha linha. Para isso eu vou só chamar aqui um print de row. O que eu fiz aqui? Vamos explicar bem passo a passo para aprender mesmo. Criei uma query SQL, chamei o nosso dbConnection cursor execute para executar essa query, usei o fetchAll aqui, ó, que é de dbConnection, nosso cursor, chamei o fetchAll aqui para trazer o retorno dessa query, ele veio como lista, peguei um if, usei para testar se essa lista tem alguma coisa, se tiver alguma coisa lá, eu usei um for para percorrer a minha lista e trazer o resultado ali com um print. Eu posso também não ter nada lá na minha tabela, então eu vou chamar um else aqui para resolver isso. Se eu não tenho nada na minha tabela, eu vou chamar aqui um print e vou dizer que nenhum funcionário encontrado. Nenhum funcionário encontrado. Beleza. Aqui faltou um N. Nenhum funcionário encontrado. Aqui eu não vou usar acento, porque aqui eu não posso usar acento, né? Ele não vai entender. E agora eu vou tratar a minha exceção. Except. Estou tratando a minha exceção. Aqui eu vou passar o erro, que eu vou chamar de e esse vai me trazer o retorno. Vou chamar um print aqui, vou passar o F aqui de fstring, porque eu quero concatenar o meu erro ali. Então aqui eu vou dizer que erro ao ler funcionário. Vou imprimir aqui o meu erro, que está em E. Com isso eu tenho o meu erro aqui. Poderia fazer outro tipo de tratamento de erro aqui, uma outra rotina, mas eu vou deixar assim por enquanto. E eu tenho o meu método aqui para fazer a leitura dos meus funcionários. Vamos rodar esse método aqui. Vamos chamar ele aqui, só para a gente ver ele funcionando. Então, aqui, ó, olha como que é intuitivo. Eu chamei de funcionários create, de funcionário GRUD, eu chamei o create. Funcionário GRUD é o objeto que eu instanciei aqui da minha classe funcionários GRUD. Eu estou trabalhando com a minha classe funcionário GRUD e nela eu tenho os métodos create e agora eu tenho o método read. Então eu posso chamar esse método read aqui no meu funcionário GRUD. Vou chamar o método o funcionário GRUD aqui, que é a minha instância, e chamar o método aqui que a gente acabou de criar, o readAll, para fazer a leitura desses funcionários. Abro e fecho parênteses, eu vou só comentar esse funcionário que a gente está adicionando aqui.
Vamos rodar esse código e ver se eu não errei nada de sintaxe. Errei alguma coisa, vamos ver aqui. O que eu errei agora? Complicou. DB Connection, errei aqui, ó. Errei alguma coisa aqui, ó. Ctrl C. Aqui, ó, errei o DB Connection aqui, ó. Ctrl S para salvar. Escrevi errado ali. Vamos limpar esse terminal. Vamos rodar essa query. E ele trouxe aqui todos os meus funcionários lá da minha tabela. Então tem o Júnior, tem o Rafa e tem o Vitor. Se eu adiciono aqui mais um funcionário, ó, vou adicionar o Thiago aqui agora. Ctrl S para salvar. Vamos rodar a query. Agora ele me trouxe aqui o Thiago com o ID 6 lá no banco de dados. Aqui eu posso trabalhar já com o retorno dos meus funcionários e fazer o que eu quiser aqui. Eu já posso inserir funcionários, já posso ler funcionários aqui. Esses dados aqui que a gente lê pode ser usado aqui, por exemplo, numa aplicação com Flask. Eu posso estar trabalhando aqui, tem um formulário onde eu vou cadastrar os funcionários do banco e ter uma tela onde eu vou ler, fazer a leitura desses funcionários no banco e também deletar um funcionário e trabalhar com o banco diretamente aí no meu site, na minha aplicação lá em Flask, mas a gente vai aprender lá no curso de Flask. A gente já tem dois métodos já aqui no nosso Groove, um para criar, create e o read, e na próxima aula a gente vai aprender o delete. Eu vou ficando por aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.